Campina Grande, quarta-feira, 15 de maio. Hoje celebra-se o dia do agente fiscal, o dia do gerente bancário e também o Dia Internacional da Família. E por falar em família, a Igreja do Calvário está realizando o simpósio da família durante todo o mês de maio. Se você não participou de uma das nossas reuniões, eu quero convidá-lo para que esteja conosco sempre aos domingos, durante a escola dominical e às noites. Você terá a oportunidade de ouvir palestras muito importantes sobre a família. E nesse Dia Internacional da Família, nós queremos, a partir de hoje, trazer mensagens que foram ministradas durante o encontro de mulheres realizado em nossa igreja recentemente. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a psicóloga Taiwane, e ela hoje estará trazendo a primeira parte desta palavra que eu creio vai ser muito edificante para você e para toda a sua família. Quero lembrar a todos que nós estamos orando intercessoriamente e clamando pela paz em Israel. Nesses dias de conflitos, de guerra do Estado de Israel contra o Hamas, movimento terrorista que quer destruir, quer riscar Israel do mapa. Nós precisamos de orar, como nos diz a palavra de Deus, orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos seus muros. Até esta semana nós tivemos a oportunidade, segunda-feira, de ouvir que 614 militares defendendo o direito de existir do Estado de Israel tombaram sem vida. E isso tem trazido realmente uma comoção a todos os cristãos e a todo o povo hebreu. Até porque nós sabemos que o antissemitismo hoje está também se levantando contra o Estado de Israel. E é por isso que nós devemos orar para que haja paz em Israel, para que haja paz em Jerusalém. E eu convido você agora a juntos fazermos uma oração e após esta oração você terá a oportunidade de ouvir o cantor Yonan Cohen. Ele é judeu messiânico, que crê em Jesus. Mas vamos orar antes pelo Estado de Israel. Pai, queremos nesse momento em que nós temos assistido esta guerra contra a existência deste povo que se chama pelo teu nome, do povo judeu, de toda a nação de Israel. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, te pedimos que tu tenhas misericórdia daqueles que estão se levantando contra o Estado de Israel, principalmente nesses dias do antissemitismo em todos os países do continente europeu, na América do Norte e aqui no Brasil. Tem misericórdia. Guarda, livra e protege esta nação, deste povo que escolhestes através de Abraão para abençoar todas as nações e todas as famílias da terra. Por isso, nesse Dia Internacional da Família, eu te peço que tu guardes e abençoe esta nação, cuja promessa foi que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esta é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor Yonan Cohen. Deleite-se com esta música. Ni dormirá el que guarda Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Eloi Anu, Eloi Shai, Shomer Israel.
שם שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן, שומר שומר ישראל. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hine lo yanum, velo ishan, shomer 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 Israel. Shomer shomer Israel. Shomer shomer Israel. Gostaria de pedir para as irmãs abrirem a Bíblia em Provérbios 4. Nós vamos ler do 20 ao 23. Então vamos ler, Provérbios 4, do 20 ao 23, diz o seguinte. Eu vou ler na versão da Nova Tradução, na linguagem de hoje. Talvez as irmãs sintam um pouco de diferença na linguagem, mas a mensagem é a mesma. É só porque eu gosto dessa linguagem, que eu acho ela um pouco mais simples de entender. Tá? Então no versículo 20 ao 23 diz o seguinte. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E o subtítulo que eu trouxe é Mente Saudável, Cultivando Emoções. Como eu já falei, eu sou psicóloga, então vamos falar sobre a influência da mente no nosso corpo. Esse versículo, quando ele foi escrito, ele falava sobre o coração, para a gente cuidar do nosso coração. No entanto, hoje em dia, com os avanços da ciência, a gente sabe que é a nossa mente, né, que comanda as nossas ações, né? Tudo provém da nossa mente, inclusive a nossa mente ela tem um poder muito grande sobre o nosso corpo, a ponto de muitas vezes o que a gente pensa gera sofrimento e gera alguns sintomas. É muito comum, às vezes, a gente ter dor estomacal, né? Ter as questões voltadas à ansiedade, dor de cabeça, tremor, suor.
Às vezes a gente fica inquieta, palpitação, sensação de desmaio, o coração parece que vai pular, às vezes a gente não consegue respirar direito. Isso tudo é fruto da nossa mente. A gente, muitas vezes, não tem como se desvencilhar da nossa mente. Por acaso, se vocês puderem olhar para mim aqui, a gente tem algum dispositivo que tem como a gente desconectar a cabeça do corpo? Não tem, né? O nosso corpo e a nossa mente, eles estão interligados e, por estar interligados, um tem influência sobre o outro. Mas para a gente pensar nessa questão de como a gente pode ter uma mente saudável a partir do ponto em que nós estejamos cultivando as nossas emoções. Então, nós vamos fazer isso em 4 passos, de uma maneira bem didática, para que a gente possa entender como isso funciona e como isso pode se aplicar na nossa vida cotidiana. Eu gostaria de perguntar aqui, as irmãs gostam de plantinha? Gostam, né? Tem muitas mulheres que gostam de cuidar de plantinha, né? Tem umas plantinhas de casa. No início, as plantinhas só viviam morrendo. Mas hoje em dia, tem algumas que estão vivas lá em casa. Eu dou glória a Deus, né? Porque às vezes a gente vai cuidar de plantinha, mas no início às vezes tem umas que morrem, a gente fica sem querer cuidar mais. Não, mas vamos cuidar, vamos dar uma chance, cuidar mais um pouquinho. E a gente vai aprender como cultivar as nossas emoções, fazendo uma analogia com o cuidado com as plantas, né? Então a gente já viu que a gente precisa ter cuidado com tudo que a gente pensa, porque o que a gente pensa, né, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, né? Então, como a plantinha, o primeiro passo que a gente tem que fazer quando vai plantar, então para cultivar as nossas emoções também, primeiro passo que a gente tem que fazer quando vai plantar, a gente tem que fazer o quê? Quem lembra? Preparar o solo. Exatamente. Já tinha aqui o spoiler, né? A gente tem que preparar o solo. E que solo é esse, minhas irmãs? A terra. Mas fazendo uma analogia ao cultivo das nossas emoções. Quem é esse solo? O coração, a mente, somos nós. É o nosso corpo. É o nosso solo, o nosso templo do Espírito Santo. É esse solo que precisa ser cultivado nas nossas emoções. E como é que a gente cuida desse solo que somos nós? Que somos as nossas emoções. Como é que a gente vai cuidar da gente? Opa! Primeira coisa que a gente tem que fazer para cuidar do solo é uma coisa chamada autoconhecimento. A gente precisa conhecer quais são os nossos limites, quais são as nossas preferências, porque muitas vezes isso pode ser facilmente induzido pelas preferências do outro. Se a gente não tiver certeza daquilo que a gente não gosta, né, das coisas que são gatilhos para a gente, né, que se alguém faz, a gente já tem aquela reação, às vezes impensada, mas esse impensado nessas reações que geram emoções, às vezes, descontroladas, porque as emoções, gente, as emoções, elas não são... Se eu perguntar aqui para vocês, existe emoção ruim e emoção boa? Existe emoção... Quem acredita que existe emoção ruim e emoção boa? Tá. E eu vou dizer para as irmãs, todas as emoções são emoções normais e necessárias. O que torna uma emoção ruim ou boa é a forma como a gente controla ela. A raiva não é uma emoção ruim, é uma emoção necessária. É importante que nós tenhamos raiva, porque às vezes tem decisões importantes que a gente só tem coragem de tomar quando está com raiva. Tem coisas que a gente só tem coragem de dizer quando a gente está com raiva. Então é importante. O medo é muito importante. Porque se não fosse o medo, a gente não se prevenia, não se precavia, não utilizava métodos preventivos. Poxa vida, eu tenho medo de ser atropelada quando eu vou atravessar a rua. Então, o que é que eu faço?
Eu olho para os dois lados, eu tomo cuidado. Eu tenho medo de adoecer o meu corpo e ficar impossibilitada de cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. O que é que eu faço? Eu me cuido. Eu vou ao médico, eu cuido do meu corpo. E muitas vezes essas emoções elas se tornam descontroladas porque a gente não se conhece. A gente não entende porque algumas reações elas se tornam exageradas. Mas sabe por que elas se tornam exageradas? Porque existe uma coisa chamada comportamento reflexo. Deixa eu explicar para as irmãs o que é comportamento reflexo. Sabe, às vezes a gente, quando foi lá adolescente, criança, às vezes a gente teve alguma emoção que quando a gente precisou colocar para fora, alguém disse assim, se entupa, engula o choro. Lá no passado, às vezes dentro das nossas primeiras referências sociais que a gente vive na escola, na família, às vezes vendo o comportamento dos nossos pais, a gente sem querer introjeta, né, comportamentos e naturalizando eles como se fossem normais, somente porque faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, porque a gente não teve acesso a outro tipo de comportamento. E aí, essas emoções silenciadas, não tratadas, é como se fossem feridas que quando a gente toca só assim, só um pinguinho, a gente tem reações que são exageradas. Imagine vamos falar em plantinha, tem um cacto. O cacto ele é cheio de espinhos. Quando a gente toca num cacto, a gente deixa a mão lá. Qual é a primeira reação da gente? A gente pensa para fazer isso? Não. E aí, o que acontece? E aí nos nossos relacionamentos, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, em algum momento lá no seu passado, você precisou engolir o choro, você não pôde colocar para fora aquilo que você estava sentindo. Foi entendido que esse é menino querendo chamar a atenção. Isso é fazendo drama. Isso é chilique de criança, de adolescente. E aí, quando você cresce, aí você não trata disso, né? Mas aí você cresce, aí digamos que você casa com alguém que não é tão sensível, que não gosta muitas vezes de escutar, né? E aí quando você tem essas emoções e tem de lado uma pessoa que desperta em você aquilo que um dia fizeram com você, de não acolher, não silenciar, não validar o sentimento, aquilo que você sente, por vezes você pode desencadear uma reação sem controle às suas emoções. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes a gente presencia comportamentos dos nossos, digamos assim, comportamentos de relacionamentos. Vamos dar um exemplo dos nossos pais. E aí alguma coisa que você fala, eu não vou querer casar jamais com alguém que faça a mesma coisa que meu pai. Enfim, eu estou dando só um exemplo aleatório. Mas você sabia que é muito mais comum do que a gente imagina a gente acabar se casando exatamente com uma pessoa que se parece? Porque você internalizou que aquele era um comportamento aceitável, porque foi o comportamento que você teve acesso. E você, às vezes, pode acabar desencadeando reações, não porque aquela pessoa é má, mas porque alguma coisa que ela fez despertou em você algo que estava adormecido e que você não tratou. Então, daí, minhas irmãs, a gente vê a importância que a gente tem, inclusive, de saber nomear quais são as emoções que a gente sente, de entender algumas sensações, o que algumas emoções elas provocam algumas sensações, né? O medo, né? Às vezes o medo, tem gente que fica se tremendo quando está com medo, né? Outra gente quando está com raiva fica com o rosto vermelho, queimando. Então é bom a gente saber entender quais são esses sintomas, para que a gente, em nomeando essas emoções, a gente saiba que emoção de fato é essa, porque se a gente conhece que emoção de fato é essa, a gente tem como
se antecipar a ela, para que ela não tenha uma reação exagerada e às vezes a gente acabe ferindo outras pessoas com palavras e atitudes impensadas, que a gente reage só como eu falei para vocês no exemplo, igual quando a gente está tocando um espinho, né? A gente toca, a gente reage e simplesmente a gente pula, porque gera uma informação para o nosso cérebro instantânea de que aquilo é algum evento que para você simboliza como um risco, né? Outra coisa que nós devemos preparar, esse solo que somos nós, é o autocuidado com você mesma. Minhas irmãs, esse corpo que nós temos a honra de habitar, que o Senhor nos deu, muitas vezes a gente negligencia o cuidado com ele, né? Então, enquanto psicóloga, eu falo que a gente precisa dormir bem. Não sei se as irmãs aqui já tiveram a sensação de, às vezes, acordar já com a sensação de que está cansada. Meu Deus, eu dormi a noite toda, mas parece que eu nem dormi. Já acorda mal-humorada, porque não descansou como deveria descansar. E porque alguns cuidados não foram tomados. Para que a gente possa dormir boas noites de sono, a gente precisa entrar em sono profundo. Para a gente entrar em sono profundo, o nosso corpo e o nosso cérebro precisam entrar em relaxamento profundo. Para o nosso corpo e o nosso cérebro entrar em relaxamento profundo, eles precisam ser desativados um pouquinho antes da gente dormir. E sabe uma coisa que ultimamente tem ativado muito? O uso de telas. Às vezes a gente está cansada, vou dormir na frente da televisão. Vou ficar olhando o celular até chegar ao sono. E ali a gente dorme. Mas a gente dorme de exaustão. O nosso corpo não entra em sono profundo. Se o nosso corpo não entra em sono profundo, não existe a ação de um hormônio maravilhoso que o Senhor colocou de forma natural nos nossos organismos, que é a melatonina. A melatonina, ela controla o humor, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a temperatura corpórea. Aí você não dorme bem, amanhece de mau humor, tem crise de ansiedade e não sabe por quê. Mas esse cuidado está nas nossas mãos, fazer esse cuidado. Outra coisa, às vezes a gente não se alimenta bem para a gente poder cuidar do nosso corpo. Minhas irmãs, o Senhor, quando criou todas as coisas, eu tenho certeza absoluta que Ele foi minucioso nos detalhes. Ele foi bem detalhista. E muitas vezes a gente negligencia a questão da nossa alimentação. A gente tem desembalado mais, porque é mais prático, é mais rápido, e descascado menos, né? Existe um estudo recente realizado pela Universidade de Harvard, que ele coloca como a gente se alimenta tem uma relação direta com o desencadeamento da ansiedade. Por quê? Porque hoje em dia nós temos nos alimentados muito mais com alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos, os embutidos, né, aqueles alimentos industrializados, cheios de corantes. E esses alimentos, eles não têm os nutrientes que os alimentos naturais têm. Um nutriente, inclusive, muitíssimo importante é o triptofano. O triptofano, ele é responsável por liberar serotonina no nosso organismo. Você sabe o que a serotonina ela é responsável? O hormônio da alegria. Aí você está aí toda borocochô, mal-humorada, sem se alimentar direito, sem dormir bem. E por que eu falo isso? Ah, mas ela está falando isso ali, mas eu estou me alimentando. Mas eu estou cheia de problema, né? Cheio de conflito, cheio de briga. Minhas irmãs, às vezes, e na grande maioria das vezes, nós não temos e nem devemos ter o poder de impedir que essas provações cheguem até nós. Até porque cada provação que chega até nós, ela tem propósitos. E eu posso citar aqui pelo menos 3. Essas provações, normalmente, elas têm o propósito de nos fortalecer,
nos ensinar alguma coisa e nos preparar. E sem essas provações, muitas vezes nós não amadurecemos o quanto que nós temos que amadurecer para futuras coisas que nós podemos enfrentar. E aí, às vezes a gente foge delas, né? E aí a gente perde esse preparo e esse amadurecimento. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem como impedir que isso chegue até nós. Não temos de forma alguma. Mas a gente tem como preparar o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo para estar fortalecido e preparado quando essas coisas vierem. Não é verdade? E aí, outra coisa que é muito importante, e eu acho até legal esses encontros aqui que nós temos de mulheres, vai ter daqui a pouco, né, um encontro que a gente vai poder conversar, compartilhar. Outra coisa que também é muito importante para a nossa saúde, né, para o nosso autocuidado, é ter bons relacionamentos de amizade. Por quê? Bons relacionamentos de amizade, pessoas com as quais a gente pode contar. Quando a gente se sente protegida, acolhida, tendo esses relacionamentos com essas pessoas, existe a liberação no nosso corpo. Deus é muito maravilhoso, né? De colocar esses hormônios tudo na gente de forma natural, mas a gente precisa despertá-los. As nossas relações afetivas, né, de confiança, faz quando a gente se sente acolhido, libera na gente uma coisa chamada ocitocina, que é uma coisa que muitas mulheres liberam quando estão dando à luz, que é o hormônio do amor. É aquela sensação de bem-estar, né? E a ocitocina, ela faz aumentar os níveis de interleucina no nosso organismo. A interleucina, ela é responsável por proteger o nosso corpo de infecções e de algumas doenças. Ou seja, a gente adoece menos quando tem mais relações de amizades positivas e frutíferas. Então, são essas coisas que a gente pode ter como autocuidado com você. E outra coisa, mas não menos importante, mas a última que eu deixei para vocês, a Organização Mundial da Saúde, ano passado, lançou uma cartilha que ela coloca como um fator protetivo à saúde mental a espiritualidade. Quem quiser pode ir lá ler. A espiritualidade. Porque eles sabem que quando nós colocamos as nossas forças, a gente coloca a nossa crença somente em nós mesmos, seres falhos, né? Essa crença ela se torna frágil. Mas quando a gente externaliza isso para um ser que é maior do que nós, que pode mais do que nós, a gente se sente protegida. E isso dá uma sensação de bem-estar. A gente ter essa espiritualidade. Então, cuide do seu sono, da sua alimentação, das pessoas que convivem com você. Gente, porque quem está de bem com a vida não quer guerra com ninguém, não é verdade? Então, quando a gente cuide de quem está perto de você. Já imaginou você ter aquela amiga que o tempo todo... Mulher, que coisa ruim. Não gostei disso não. Sabe aquela pessoa que convive com você, mas bota defeito em tudo? Gente, não queira não. Porque essa pessoa vai me dando e daqui a pouco está você fazendo a mesma coisa. A gente precisa se aproximar de pessoas que nos levantem, que nos segurem a nossa mão, pessoas que nos ergam, pessoas que encham a nossa vida de esperança, né? Então, cuide das suas amizades. E essas coisas aumentam a nossa autoestima. E aí vai uma consequência. Se aumenta a nossa autoestima, a gente passa a se aceitar melhor. E aí a gente passa a se cuidar mais. E aí se cuida mais e aumenta a autoestima. E é isso aí. E os problemas vão chegar? Vão. Mas sabe quando a gente vai para a academia? Eu não sei, alguém vai. Mas quando eu vou para a academia, eu estou sem ir no momento... Nos primeiros dias, não sei quem vai se identificar, nos primeiros dias, a gente pega aquele peso de 2 quilos, parece que tem 2 toneladas, né? E a gente levanta aquilo com uma dificuldade. E aí você vai indo. Com algum tempo você levanta, oxi! É o mesmo peso? Não, eu acho que diminuiu. Não é. O peso é o mesmo, mas você ficou mais forte. Porque você foi ali,
treinando diariamente. E o Senhor nos dá essa oportunidade de diariamente a gente estar se fortalecendo. Mas a gente precisa se submeter à vontade dEle e se permitir experimentar isso de forma que você tenha a sensibilidade de entender o que é que o Senhor está querendo ensinar com aquela aprovação que está chegando até você. Ao invés de a gente ficar murmurando, reclamando e dizendo, Senhor, passa de mim, né? A gente possa aproveitar esses momentos. Outra coisa, a gente precisa entender que nem sempre felicidade é ausência de tristeza. Felicidade é muito mais a forma com que você lida as coisas do que um estado de felicidade ou de tristeza. Compreende, minhas irmãs? Porque tem coisas, tem uma canção que fala, né? Mas tem coisas... A canção diz assim, deixa eu ver se eu consigo cantar. Mas tem coisas na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido num choro contido, na falta de ar, deixa. Tem poemas naqueles dias cinzas. Você consegue tirar. Tenho certeza que se eu perguntar aqui, o que é que você aprendeu com os momentos difíceis que você passou, você consegue listar para mim. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.